A paz do Senhor, queridos. Que bom a sua companhia aqui mais uma vez, mais uma semana abençoada, onde a pessoa bendita de Cristo Jesus, tem nos dado a graça e a oportunidade de poder estar aqui, falando um pouquinho mais do nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E hoje já chegamos aí à antepenúltima lição, ou seja, a lição de número 11. E essa lição ela vai numa data muito importante, Dia 15 de setembro é uma lição que vai ser aplicada em sala de aula, o dia onde nós comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é tua palavra, Senhor. Estou firmado em ti, nada me separará do teu imenso amor. Existe um lugar aonde eu posso, em comunhão, me reunir para prosseguir em conhecer a Ti. Eu amo a escola dominical, nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu amo a escola dominical, lugar de família feliz. Eu amo a escola dominical, nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu amo a escola dominical, lugar de família feliz. A minha casa está firmada em uma rocha, nunca se abalará. Se sua vida está edificada na areia, ouça o que eu vou falar. Cristo é a rocha e sua palavra guarda tua casa de um temporal. Vem correndo pra escola dominical. Eu amo a escola dominical, nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu amo a escola dominical, lugar de família feliz. Eu amo a escola dominical, nela aprendo o que a Bíblia... E para aproveitar essa oportunidade, está aqui ao meu lado essa jovem senhora, nossa irmã Alexandra, professora aqui do Tevo Sede. Irmã Alexandra, muito obrigada pela sua presença, Obrigada. sua cooperação, sua participação, Outra vez mais aqui conosco. Irmã Alexandra, pode ficar à vontade, pode fazer a sua apresentação mais uma vez. A paz do Senhor. Para quem não me conhece, me chamo Alexandra, sou professora aqui e congrego aqui na sede e estou muito feliz pelo convite, mais uma vez, como sempre, com grande tremor e temor, por isso. Que maravilha, Como nós temos falado inúmeras vezes, estamos aqui no Templo Sede, somos a Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, mas fazemos também uso de todo o nosso campo, Temos aí um vasto campo da cidade de Taubaté e as cidades vizinhas. E você, querido professor, querido coordenador de EBD, que ainda não esteve aqui, pode ficar tranquilo. Já já você vai se assentar aqui ao nosso lado e você vai ver como é que é gostoso, é prazeroso poder estar aqui também instruindo acerca da mesma. Irmã Alexandra, lição de número 11. A humilhação de Naamã e a honra de Mardoqueu. Vai ser uma lição extraordinária. Sim. Nós temos aqui nesse terceiro trimestre, disponibilizado um material em anexo para você, professor e coordenador de EBD aí, e hoje não é diferente. A irmã Alexandra preparou um material onde eu estive lendo e eu fiquei maravilhado. Infelizmente, nosso tempo aqui ele é bem escasso, é bem curto, mas todo o material que a nossa irmã preparou, ele vai na íntegra para você, aí você acessa o link e você vai ter ele todinho em PDF. Olha o zelo e o cuidado que ela teve, em PDF para te auxiliar. Vamos adentrar aqui a nossa lição de hoje. O nosso textuário ele nos diz acerca. Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu. Ele levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele.
Assim fará o homem cuja honra o rei se agrada. Isso se encontra no livro de Esther, no seu capítulo de número 6 e o versículo de número 11. E a verdade prática nos diz: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Irmã Alexandra, não é uma pergunta, mas eu passo para a senhora como se fosse. Ao acrescentar essa verdade prática, pode ficar bem à vontade. Sim, eu acho que é só o tema da lição, né, que já fala de a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nós já vemos que nós vamos ter uma história, um contraste. Isso. Que nós temos aqui uma pessoa que foi humilhada, outra que foi honrada. Nós temos contraste de personalidade, de caráter, de fidelidade a Deus. Então, como diz aí, Deus abate e exalta quem Ele quer. Então já começa dessa forma. Nós vamos ver uma lição de contrastes. E nós vamos entender como o Senhor trata a fidelidade. Amém. E a confiança. Tá vendo só, queridos? Vai ser uma maravilha. Esse foi apenas o comentário sobre a verdade prática. Eu tenho falado, irmã Alexandra, aqui número das vezes, acho que eu falei na vez que ela esteve aqui conosco. Você que está do outro lado da telinha, se acomode-se bem na sua poltrona aí, no seu assento, que através da nossa teóloga, professora, irmã Alexandra aqui, ó, você vai aprender algo de extraordinário. Se porventura você ouvir a gente repetindo aí essa palavrinha aqui, ó, humilhação e honra, não fique assustado não. É porque é a palavra-chave de toda a nossa temática. Agora, irmã Alexandra, o tempo é seu, faça a sua introdução e fique bem à vontade. Sim. Então, acho que antes de começar, a gente já pode saber o que é humilhação. É Correto. A pessoa passar vergonha, ser rebaixada, ter um vexame. E honra é quando a pessoa ela é benquista pelo comportamento dela, ou a moral. Então, nós temos já de início como fica essa lição. E para a gente ir já começando, a nível também de curiosidade, nós vamos ver comportamentos distintos, como já foi dito, para que a gente comece a entender quem foi Amã e quem foi Mardoqueu. Vai ser maravilhoso. Todo esse ensinamento que a irmã Alexandra ela preparou para mim e para você aqui. Mas deixa eu um pouquinho, irmã Alexandra, convidar aquele nosso amigo ouvinte ali, não somente os professores e coordenadores de EBD, mas você que esteve aí navegando pelas redes sociais aí e se deparou com o nosso trabalho. Eu queria convidar você a você continuar conosco, que você vai ver que é um material feito com muito conteúdo, com muito amor, com muita dedicação e temor, através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então eu queria te convidar a você se inscrever em nosso canal, se você ainda não for inscrito, e se você já for inscrito, eu gostaria de pedir para você, ative o sininho aí, para você receber as nossas notificações, assim que nós tivermos algum material já preparado para estar divulgando, e também para você estar concorrendo ao sorteio desse livro aqui. Olha que maravilha que está em minhas mãos aqui, esse exemplar aqui, do nosso pastor renomado aí, né, Hernandes Dias Lopes. Irmã Alexandra, aprendendo a orar com quem ora. Eu também vou curtir, vou comentar para ver se eu ganho, né? Quem sabe? Mas, ó, para você poder participar, eu vou relembrar. Para você poder participar do sorteio, você precisa ser inscrito no canal e ainda curtir ou compartilhar. Eu assisto o Papo de Escola Bíblica. Se você apenas curtir ou compartilhar e não for inscrito no canal, infelizmente você não vai estar concorrendo. Então, para você concorrer a esse sorteio, esse exemplar aqui belo que está em minhas mãos, se inscreve no nosso canal e, primeiro comentário fixado, eu assisto o Papo de EBD, você já vai estar concorrendo a esse sorteio. Esse trimestre, sorteamos aí através de cada lição alguns livros, a xícara do nosso Papo de EBD, alguns nossos irmãos que já ganharam aí, muito contentes, muito felizes. Quem sabe não pode ter essa oportunidade. Irmã Alexandra, vamos prosseguir? Vamos. Fique à vontade. Já começamos no primeiro tema. Pode ficar bem à vontade. Que já diz, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Interessante que nesse livro que nós sempre comentamos, nós não vemos o nome de Deus, como nós costumamos ver. E disse Deus, e falou o Senhor, ou manifestação, não tem nuvem, não tem coluna de fogo, mas nós vemos o Senhor agindo de uma forma fantástica. Só que o agir dele é sutil. Então nós vemos que nós temos um Deus sutil também. Não só um Deus de manifestações que nós ficamos boquiabertos, mas temos um Deus sutil. Um Deus que, nesse livro, ele está oculto, mas ele está agindo. Então, para a gente falar assim, mas o que é oculto? Se nós formos para o nosso português, correto, quando nós temos, o sujeito oculto,
vou à igreja. Quem vai? Eu que vou. Então, eu estou um sujeito oculto, a mesma coisa. O Senhor, ele não está manifesto, mas ele está agindo aqui, na relação no livro de Esther. Correto. E nós já começamos uma noite decisiva. Nós temos aqui, como diz todo o capítulo 6, Mardoqueu, perdão, Amã sai todo feliz, contente, de um banquete no qual ele participou. E nesse banquete, porque seria uma honra para ele, imagina estar junto ao rei e à rainha. Então ele saiu todo feliz, contente. Só que ao chegar na porta, saindo, quem ele encontra? O judeu Mardoqueu, que não se moveu. Com toda aquela alegria dele, então ele se sentiu honrado, festivo, de repente aquilo se encerrou. Por quê? Para a gente entender o motivo da fúria dele naquele momento, simplesmente porque Mardoqueu não se dobrou a ele. E se a gente voltar à lição, ao capítulo 3 do livro de Esther, foi onde o rei Assuero engrandeceu Amã. Então, todos que ficavam ali à porta do templo, da porta do rei, todos os servos, eles tinham que se prostrar a ele. E Mardoqueu assim não fez. E uma curiosidade é que os judeus, sim, eles se prostravam diante dos seus reis. Tem passagens bíblicas que estão na lição, nós podemos ver. Só que os persas faziam aquilo como que as pessoas fossem o quê? Uma divindade. Então, um dos motivos pelo qual Mardoqueu não se prostrou ali e não o adorou. Então, de repente, aquela alegria, aquela fúria, aquela alegria dele se transformou em fúria. E chegando em casa, contou para a esposa. Correto. Ao contar para a esposa, foi o quê? Ela e os amigos dele foram conselheiros, né? Faça uma forca. Então, não bastava para ele simplesmente já ter feito a lei de que os judeus seriam perseguidos e mortos, na lição anterior, nas lições anteriores, mas tinha que ainda, antes da data programada, teria que acabar com a vida de Mardoqueu. Ou seja, ele tinha um temperamento bem volúvel, né? Quando ele era contrariado, ele já se enfurecia. Então nós vemos já, seguindo também já para o outro ponto, forca ou honra dessa noite. Imagina, você dormir, temos 3 personagens em uma noite. Um não sabia de absolutamente nada. Ele dormiu tranquilamente. Ele foi dormir e não sabia que um pensava na morte dele, tentava enforcá-lo. Estava tramando o seu futuro, né? Sim, a vingança, né? Pensava numa vingança. E o outro não. O outro já iria pensar em honrá-lo. Então nós vemos que a diferença, e para a nossa vida cristã, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, nós não sabemos o que elas querem de nós, o que elas desejam a nós. Mas, como Mardoqueu, nós temos que crer que o Senhor nos guarda, que Ele nos protege, que nenhum mal nos chega, desde que estejamos, como sempre, fiéis a Ele, agindo com fidelidade. E até eu marquei um versículo que eu peguei numa versão da Nova Bíblia Vida Nova, e podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte, mas o Senhor que controla o resultado. Provérbios 16, 33. Ou seja, nós temos planos, mas o Senhor tem projetos. Nós temos um Deus que ele não trabalha, o tempo dele é totalmente diferente, como lá 5 anos depois. Imagina, 5 anos depois se vê o resultado. Nós somos imediatistas, nós vivemos numa sociedade imediatista, onde nós queremos que tudo seja mais rápido, né? Os mais jovens ainda mais, né? Porque temos o celular, a resposta tem que me responder na hora, temos banco 24 horas. Só que com Deus não é 24 horas, não é o WhatsApp. O Senhor ele tem o tempo que Ele trabalha. Então imagina, depois, né? Nós temos esse sono, né? Que o rei perdeu, e também nós vemos que não existe casualidade, não existe coincidência, não, é o agir de Deus, porque quando foi necessário, o Senhor sabia, o Senhor agiu. Então, depois de 5 anos, o rei perdeu o sono, imagina, assim, até lendo, uns falam assim, você pode falar que ele foi, né, teve um banquete, tomou muito vinho, comeu demais, porque se a gente come muito, né, você
Falei, vou esperar um pouco para Aquele corpo dormir. pesado, né? Exatamente. Demora para... A digestão, né? Você fala, não, vou esperar um pouco. Pelo contrário, nós sabemos que foi o agir de Deus. Então ele perdeu o sono, daí ele vai, pede para que se pegasse o livro das crônicas dos feitos do seu reinado, que já bastava bastante tempo, ou seja, tinha muita história para ser contada, foi aberto simplesmente aonde ele teve o livramento de Mardoqueu. Então eu vou falar assim, mas isso é coincidência? De forma alguma. nenhuma, né? De forma alguma. É Deus agindo. Ou seja, ele perdeu o sono, ele viu, aquilo leu, falou assim, nossa, mas então vamos achar que o Senhor ele esqueceu de Mardoqueu? De forma alguma. De maneira nenhuma, ele não esquece nenhum de nós, né? De jeito algum. Ele não esquece jamais. Tem até uma frase que nós temos ouvido até inúmeras vezes o nosso pastor presidente, pastor Luiz Francisco, ele repetindo em meio às suas pregações, ou à sua fala, que às vezes nós ficamos preocupados, porque o mundo parece que está indo de mal a pior, né? Sim. Mas só que o nosso Senhor ele continua sentado, da mesma maneira, na sua plenitude, ou seja, ele continua pleno e ele tem o controle e o governo de tudo ainda. Nada escapa aos seus olhos. Não, Embora que nós achamos, né? Pensamos que o Senhor esqueceu de mim. É quando você vai para a oração, quando você vai para aquele quartinho, para aquela intimidade, você vê que o Senhor ainda se lembra de você. Vamos prosseguir, Alexandre? Nós achamos que o Senhor é tardio, né? Nós achamos. Nós achamos que ele é tardio. Mas por que o Senhor está demorando 5 anos? Ele esqueceu de mim. Nós temos esse hábito, né? Isso. O Senhor é tardio, mas não, ele não é tardio. E um dos versículos, né, que nós sempre falamos na Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Mas o difícil é nós, né, esperarmos esse tempo, que a gente fala assim, nossa, está demorando, né? Eu vou ouvir outro dia, que eu falei, Jesus, uma amiga me falando, a gente tem que ter história para contar. Só conta história quem tem história, né? Exatamente, não fica contando a história do outro, vou contar a minha história, você é o próprio testemunho vivo, né? Nós vamos ver lá o livro de Eclesiastes, que ele vai nos destruir a cerca, né? Se não me engano, é capítulo número 9, versículo 10, que ele vai falar, tudo quanto vier à tua mão, né? Sim. Hoje veio às suas mãos. Sim. A oportunidade está aqui de deixar essa lição para nós. É isso que você vê, com bastante cuidado, com bastante amor, com muito zelo, fazer esse material, esse conhecimento para nós. Pode prosseguir. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Eu acho super interessante essa parte que nós começamos a ver aqui o motivo da humilhação e o motivo da honra. Isso. Porque assim que foi lido o livro, né, das crônicas dele, ele perguntou, mas o que foi feito, né? Pelo judeu. Ele sabia quem era, que está aqui à porta, então era uma pessoa que ele via, né? Nada. E ele falou assim, nossa, mas se ele me deu um livramento, eu tenho que ajudar. Então nós também podemos pensar que o rei Assuero também era grato, né? Ele era um homem grato. O que eu posso fazer? E aquela dúvida para se perguntar, Amã entra, né? Porque já falou, não, já construí, imagina, ele construiu uma forca, então eu vou chegar ao rei e pedir para que ele me permita que ele seja morto. Então, já estava enfurecido. E assim que chega diante dele, né, ele todo, o que eu devo fazer, né, o que o rei deve fazer para quem eu sinto honrado. Então agora eu imagino uma pessoa egocêntrica, presunçosa, ouvindo isso. No coração dele, como, né, nosso aqui diz o versículo, além de mim, né? Quem mais? Ele se achava o maioral, né? Era o preferido. Imagina, 127 províncias. Trazendo para nossos dias de hoje, né? Eu sou o cara, né? Sim, eu sou o cara. eu sou o tal. Sim, exatamente. Imagina, 127 províncias, que era, né, da Índia até a Etiópia, né? Da Ásia até o norte da África. 127, mas ele era o melhor. Então, para ver a presunção e a arrogância dele, que ele se achava o máximo. Eu falei, não, isso é comigo. Falou tudo por fundo, né? Não, o rei está falando comigo, não é com outra pessoa, é comigo ele está falando. E começou, né, a se encher, se engrandecer, sendo que tudo que ele já achou, né, nós vemos até 2 versículos que eu separei que eu acho bem interessante para definir, né, como ele era, como age a pessoa que é soberba. Provérbios 18, perdão. A soberba
precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E também Provérbios 18:12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Então nós já vemos como era esse coração dele. Ele falou, não, é comigo, né? Sou o cara. 127 províncias, não tem outro. Sou o bom. Não existe outro que pode ser honrado. Então nós vemos uma pessoa extremamente egocêntrica, que o mundo girava em torno dele, na cabeça dele, né? E nós vemos que é completamente diferente do que o Senhor nos ensina. Que nós temos que ser humildes. O maior serve o menor. Nós devemos tratar todos com igualdade e nunca nos acharmos soberbos. E aqui a gente começa também a aprender, pegando um gancho que a irmã está falando, e os versículos citados, né, ali de Provérbios, a gente começa a ver um pouquinho da sabedoria, a qual este homem tão sábio, né, que a Bíblia fala isso, né, sobre Salomão. Sim. Como que ele, só uma pessoa muito sábia e ao mesmo tempo grata e humilde, para trazer com tanta lucidez, né, para nós, aos nossos olhos, palavras como essa, né? Sim, com certeza. Sobre a soberba, sobre a altivez, Sim. o homem que se exalta. Então a gente vê que naquele mesmo anos atrás, Sim. não tendo toda essa facilidade, toda essa conectividade que nós temos hoje, mas Salomão, ele era aquele homem que ele era completamente conectado Sim. ao nosso Criador. E o que eu acho mais fantástico na Bíblia é que nós vemos essas histórias de pessoas e se repete, né? Tipo assim, veja como você não deve agir, que a Bíblia nos confronta, né? Como você não deve ser. Daí você vai e faz o que não deve fazer. Então nós, infelizmente, vemos pessoas como Amã, que vai falar alguma coisa, não, sou eu mesmo que tenho que fazer. Não pode ser outra pessoa, né? E o ensinamento é totalmente diferente de Jesus, quando falou com os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, que brigavam para sentarem ao lado do Senhor Jesus. E ele falou que não era aquilo, você tinha que servir, que ele, o Filho do Homem, veio para servir e não ser servido. Isso. Então, o nosso exemplo, que nós às vezes nos esquecemos, é o próprio Senhor Jesus. Ele veio para servir e não para ser servido. Correto. Então, nós vemos já essa pequenina diferença, né? O que Amã... Pequenina em palavras, né? Pequenina em palavras, mas em ações e colocá-la mesmo em prática, a gente vê que é uma distância muito longa a se percorrer. Pode continuar, irmã. Então, já o lugar de honra, para a gente, o tema todo é conjunto, né? Tá bom. Nós vemos que ele se engrandeceu, eu fico imaginando, né? Que ele já tinha uma lista do que ele achava das honrarias do Oriente naquela época. Então, ele já deveria imaginar que o dia poderia acontecer com ele. Porque, assim, tão de imediato, ele já tinha tudo. O que ele deve fazer? Ele, assim, então, não mais que a mim. Né? Essa parte é bem, eu acho, bem forte, né? Ele achava que não existia ninguém de quem, né, se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim. Nossa, então não existe outra pessoa. Então ele já fez uma lista do que ele poderia fazer, o que poderia ser feito para a pessoa ser honrada. Já estava tudo premeditado, né? Sim. Elaborado, arquitetado. Ele ia deixar na casa dele, anotado, né? Aquele rascunho que nós separamos, né? É tudo isso que vai acontecer, que eu quero que aconteça. Vou esperar, porque esse dia vai chegar, né? Ele queria vestes reais que o rei usava, então não era uma simples toga oficial. Não, ele queria daquilo do rei, tinha que ser a vestimenta cara que o rei tinha, ou tinha que ser também um cavalo. Não era um cavalo qualquer, tinha que ser o cavalo que o rei usava. Também ele queria coroa, ou seja, não bastava nada, tinha que ser tudo. E também queria que alguém o levasse e apregoasse, olha, isso faz o Senhor, faz o rei quem ele agrada. Ele dá honra de quem ele se agrada, faz dessa forma. O que salta aos olhos também, chama um pouquinho da atenção, é como que o rei não percebeu que ele, Amã, queria estar no local do rei, não na onde que ele estava, sendo governador, né? Ele queria realmente se assentar à cadeira do rei. Sim. Porque ele descreve tudo
O que era para um rei. Sim, ele queria, tipo, aquele posto, né? Ele queria que fosse dele. E queria, não, tinha que ser o mais importante dos príncipes. Ele não estava satisfeito com aquele que estava sob os seus cuidados. Não. E é onde nós, trazendo para a nossa atualidade, para os nossos dias, nós precisamos tomar muito cuidado. Sim. Não somente dentro da igreja, mas em toda a nossa vida. Aí torna ao que a irmã começou a falar desde o início, né? Um coração grato. Sim. Um coração contente. E muitas vezes nós encontramos em nosso meio, na nossa irmandade, no seio da nossa família, no seio da nossa parentela, pessoas infelizes com aquilo que têm. Sim. Não conseguem glorificar Deus pelo aquilo que tem, mas sempre coloca como obstáculo e objetivo aquilo que ela ainda não alcançou. Sim, ela deseja o que não é dela. Mas não se alegra por aquilo que ela já tem. Não. Por aquilo que Deus já abençoou. Porque aquilo não basta. Aquilo não basta. Até, né, como tem os exemplos que estão aí, Faraó com José. Então, José é um exemplo típico. Os irmãos pegaram a túnica dele, foi feito sob medida. Às vezes nós queremos a túnica do outro, que não nos serve. Mas eu posso querer outra túnica, vai ficar apertada, vai ficar larga, né? De repente, tem alguém, né? Prego, canto, toco, mas não, eu quero apresentar o papo de verdade. Vem, irmão, vem que você vai ser bem-vindo. Pode vir. Eu quero aquele lugar, mas a pessoa quer aquele lugar porque ela acha que aquilo vai ser melhor para ela. E às vezes a pessoa também, como eu sou tão maravilhoso, né? Eu sou tão maravilhosa que por que eu não posso fazer isso? Vou fazer até melhor, porque a pessoa, quando ela quer uma coisa do outro, ela acha que ela vai fazer melhor. Ela não acha que vai fazer igual. Não, ela fala, não, vou fazer melhor. Me coloca lá porque você é melhor. É igual aquela coisa do desconto, né? Ah, não, tal lugar tem um desconto a mais. Não, eu vou só igualar. Não, eu quero mais ainda. Exatamente. Era o que ele queria. Vamos lá, irmã Alexandra, pode prosseguir. Sim. Então, tirando esses exemplos, né, que nós temos de José, Faraó, é praticamente a mesma honraria que Faraó concedeu a José. Eu vou ler aqui, ó, está em Gênesis 41, 42, 43. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. Clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Ou seja, era uma honraria do Oriente. Isso. Mas quando Deus trabalha, você não precisa que alguém... Você não precisa pedir. As pessoas fazem por você. Então, José não pediu isso. Nada. Mas era porque já era o plano de Deus, o projeto de Deus, que os irmãos até, né, que fizeram, por terem feito tudo isso por ele, definiram a bênção dele, assim como Amã definiu a bênção de Mardoqueu. Então, o próprio inimigo acaba fazendo com que você tenha a sua bênção. Eles definem achando que isso é para eles, para te fazer mal, e acaba sendo o contrário, porque Deus intervém dessa forma que é super sutil, que nós não vemos esse agir todo. De uma forma sutil, ele age dessa forma. E o que eu acho muito bonito e que eu me atentei mais no versículo 6, capítulo 6, né, versículo 12, mas do que depois de tudo isso, de passar pela cidade, a cidade de Suzã, falando bem deles, vestido com a roupa do rei, coroa, cavalo, Amã à frente dele, falando que, olha, é assim que o Senhor, que o rei trata, de quem ele se agrada. Depois de tudo isso que ele fez, voltou à porta do rei. Ou seja, ele não mudou. O coração dele não estava nessas coisas. De maneira nenhuma. Então, às vezes as pessoas nos dizem, quer conhecer uma pessoa? Eu não sei se é o ditado ou se é uma frase. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela, dá poder de dinheiro, que você vê quem ela é. Eu já penso o contrário. Você vai dar uma oportunidade para a pessoa mostrar quem ela realmente é. E tem pessoas que não mudam. Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter reconhecimento, né? Eu digo fama do que faz, reconhecimento. Eu acho que é mais até apropriado. E a pessoa não muda, porque o coração não está nisso. Então, não se importou. Ele voltou para o mesmo lugar que ele estava. E esse lugar que ele estava é um lugar onde ele tinha notícias
de Esther, onde ele descobriu que o Biatã, né, e Teres iam atentar contra o rei, onde ele foi com roupa de saco, porque o povo seria morto, foi e falou com Esther. Então, o lugar onde ele procurava consolo, o lugar onde ele se sentia bem, o lugar em que ele sabia que ali ele tinha uma resposta. E até se fosse outras pessoas, podiam falar, não, eu já fui honrado, eu estou bem, né? Esse lugar já não me serve mais. Não, esse local já não é mais meu. Não, eu já tenho que estar em um lugar melhor. Um degrau acima. Exatamente. Mas não, ele permaneceu, voltou ao mesmo lugar. Então nós vemos que esse contraste de Amã, homem egocêntrico, extremamente autoconfiante, soberbo, se achando dono de si. E nós vemos o motivo pelo qual ele foi humilhado. Porque imagina, ele achando que tudo aquilo seria para ele voltar à sua casa, né, passando isso, voltar à sua casa, tendo que fazer o que ele queria, a morte de Mardoqueu, e de repente ele estava ajudando Mardoqueu a ser abençoado. Ele estava honrando Mardoqueu sem querer. Então imagina a revolta dessa pessoa. E Mardoqueu isso não o atingiu. De maneira nenhuma. Não, porque o coração dele estava no Senhor, não estava nas coisas, estava que o Senhor podia dar por ele. Então não mudou. Ele continuava sendo a mesma pessoa. Mas isso que você, irmã, acabou de falar, que é tão interessante, porque quando nós temos uma relação de intimidade para com o Senhor, de que maneira nós vamos alcançar essa relação com o Senhor? Através da oração, sim, através do jejum, através da leitura bíblica diária, dos nossos devocionais. Nós vamos alcançar essa maturidade. Mas existem situações que tentam nos distanciar um pouquinho da pessoa de Cristo. Eu quero falar um pouquinho mais desse livro aqui. Eu estava lendo ele, eu achei muito interessante aqui na contracapa, onde o pastor Leonel ele coloca assim, ó, é pela oração que somos revestidos de poder para testemunhar. Minha ardente expectativa é que a oração e a mensagem desse livro seja uma fagulha divina para aquecer a sua alma e despertar você para uma ardente e abundante oração. Porque, infelizmente, irmã Alexandre, muitos de nós perdemos já. Sim, antes de orar. O espírito de você estar em oração, o espírito de você estar em comunhão através da sua súplica, através do seu jejum. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com o nosso cotidiano, e não foi diferente com Amã. Ele estava acostumado com a posição que ele tinha, sim, com as coisas que ele tinha. Então ele se acostumou, ele chegou ao ponto de ele desejar querer ter a posição do rei. Exatamente. E ele não aceitou, ele vê que um judeu, um homem, e sendo um judeu, sim, não acatasse aquela autoridade dele, aquela ordem a qual ele submeteu toda aquela província, todo aquele povo. E muitas das vezes nós nos afastamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nós deixamos coisas pequenas atrapalharem a nossa relação de intimidade. E quando nós percebemos, ou quando nós deixamos de perceber, mas se nós voltarmos para a oração, sim, nós vamos ver que coisas maravilhosas acontecem. Por isso que Mardoqueu, ele conseguiu voltar para o lugar dele. Porque ele era um lugar onde ele tinha intimidade para com o Senhor. E muitas vezes nós perdemos esse local de intimidade com o Senhor. Sim. Mas através desse livro aqui tem coisas grandiosas para mim e para a sua vida. Irmã Alexandre, eu estou atrapalhando a senhora bastante. Pode continuar aqui e vamos partir para a sua conclusão. Vamos lá, tópico 3. Eu falo em oração, é sobre isso mesmo. Às vezes nós nos acostumamos, assim, dessa facilidade do mundo hoje de ser rápido, né, de tudo muito rápido, nós queremos a resposta agora. Nós esquecemos de orar e pedir a Deus. Então nós fazemos subterfúgios. Ah, não, eu preciso de tal coisa, eu vou falar para o irmão me ajudar, para o irmão fazer. Então nós perdemos o hábito de orar por isso. E quem é o nosso Pai? Não é? Quem cuida de nós? É o nosso provedor. Exatamente. Né? E é bom você ouvir testemunhos de pessoas que falam, eu orei, o Senhor ouviu, o Senhor fez, porque isso nos anima. E quando nós lemos, né? Não só porque nós, às vezes, romantizamos a Bíblia. Isso. Imagina Mardoqueu, a situação dele. A situação de Esther. Nós lemos e achamos lindo. Não é assim que funciona? Achamos lindo. Mas
um de nós nessa situação, como agiríamos, né? Então, às vezes, se nós nos colocarmos no lugar daquele personagem, do nosso irmão da Bíblia, fala, Senhor, eu acho que eu não conseguiria. Porque é difícil isso de você buscar, ter esse sentimento de busca, de oração. Você vai conseguir ter confiança. Nós vamos ver no decorrer desse trimestre, né? Estamos aí caminhando para o final, só que ele é um trimestre onde ele começa falando de duas mulheres de tamanha relevância, né? Mas ao mesmo tempo ele vem falando das famílias. Aí que ele está falando um pouco do homem agora, falamos bastante das mulheres, tanto de Esther quanto de Ruth, e de Ruth e Esther, melhor dizendo, porque começou em Ruth, né? Depois partimos para Esther, se não me engano, foi através da lição de número 6, que já começou a entrar para Esther, e nós vemos falando tanto de homens, de Boaz, a maturidade daquele homem, tratar Ruth com tamanha sabedoria e cuidado, zelo, temor, respeito, e agora nós vemos todo o cuidado de Mardoqueu, Sim. Com essa situação, ele não se submeter a um decreto humano, mas ele preferiu escolher e honrar a Deus. Sim. Então isso é muito, muito, muito gratificante para nós, poder ver que temos esses testemunhos Sim. na Bíblia e nós vemos que o resultado, né? Sim. Ele foi Sempre eficaz. Sempre vale a pena, sempre vale a pena, né? A síndrome de imperador, como o irmão mesmo falou, o que ele queria na realidade era o lugar do rei. Ele queria o lugar de Assuero. Então, para ele não bastava, porque ele era um homem rico. Ele era rico, ele era influente, né? Porque ele sempre estava preso do rei. Mas tudo isso não bastava para ele. Tudo que ele tinha não era o suficiente. Ele queria além, ele queria o que ele não tinha. E às vezes na nossa vida, como eu falou, nós não queremos aquilo. Como, vai, isso é que eu tenho que fazer. Essa é a minha túnica, então esse é meu trabalho. Eu não quero. Você me chamou para isso. Eu não quero. Eu quero aquilo, porque eu acho que aquilo vai ser melhor. E às vezes nós ficamos batendo cabeça, não é? Porque não, tem que ser daquilo, tem que ser daquela forma. A mãe ele achava que todo mundo tinha que fazer os gostos dele, porque ele queria ser também adorado. Não bastava ter influência, dinheiro, ser respeitado. Ele tinha que ser adorado, ou seja, venerado. Quando ele chegasse, como se entrasse uma pessoa assim, extremamente importante, praticamente uma santidade. Ele tinha esse lado dele de querer isso. E isso nós vemos, infelizmente, no meio que nós estamos vivendo, algumas pessoas que também têm essa síndrome de imperador, né? Tipo, eu sou uma celebridade, né? A pessoa quer ser uma celebridade, quer ser reconhecida. Nós sabemos que quem nos reconhece mesmo é o Senhor Jesus. Claro, o nosso esforço, o nosso trabalho, as pessoas na nossa volta nos reconhecem. E é honroso alguém chegar para o irmão, olha, é uma bênção o trabalho do irmão. Fico honrado, né? Isso é uma honra. Eu acredito que seja honrado quando você receber um elogio. Mas nós sabemos que o Senhor é ainda que fica mais honrado. Então nós não precisamos de subterfúgios, buscar que nos agradem. Não. Quando nos colocarmos no nosso lugar, que tudo é para Ele, dele, não somos celebridades, porque o Senhor Jesus ele é a anti-celebridade, né? Ele não quis aparecer, né, dessa forma, ele é a anti-celebridade, totalmente diferente. Alexandra, vamos partir para uma conclusão? Sim. Pode ficar bem à vontade, então. Claro. Olha, eu acho que de tudo isso, assim, que nós falamos, né, a respeito, nós vemos que, como o Senhor é dono do nosso tempo, é o dono da nossa vida, nós temos de uma noite mudou histórias. Nós vemos que 3 histórias foram mudadas, 3 vidas mudadas. Deus, ele age de uma forma que nós não conseguimos compreender. Tem coisas que nós não vamos entender, né? Naquele dia nós podemos, Senhor, o porquê, né? Que ainda nós não iremos entender, mas nós vemos que ele cuida, mesmo que pessoas nos desejem mal, a nossa fidelidade faz com que o Senhor seja fiel, porque ele é fiel. Mas para que ele seja fiel, há necessidade que nós sejamos fiéis. A fidelidade é um atributo dele. Nós temos que ser fiéis. O que também, às vezes, tira dúvidas, né? Quando
O irmão falou, nós não temos oração, a Bíblia que nos orienta, que na realidade é a nossa bússola, né? Que nos orienta. Então, tendo a Bíblia e você aprendendo, lendo, ou pergunta para alguém, né, que você conheça, de confiança, tudo isso é sanado. E nós temos que ficar como Mardoqueu, a porta do rei. Fidelidade, para buscar repouso, para ter cuidado, e sabendo que ele vai agir. Porque ele sabia. Era ali que ele sabia, Deus vai agir, é aqui. Então a recompensa vem. Mas nós temos que nos manter como ele. Humilde, sabendo que tudo é para o Senhor. Que o Senhor nos honrando, o nome, né, de Mardoqueu foi conhecido, qualquer nome que seja conhecido, reconhecido, que você continue humilde e não se sinta uma celebridade, né? Tá vendo só, queridos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então fique certo disso. Querido professor de EBD, querido coordenador de EBD, não fique triste não. Às vezes pelos dardos que são lançados contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sala onde que você está ali lecionando, eu queria convidar você a se alegrar no Senhor, porque a sua alegria traz a força do Senhor para a sua vida. E esses dardos inflamados, o Senhor ele se coloca como escudo. Sim. Para a sua vida, te protegendo. Você que é um professor dedicado, esforçado, que se preocupa em trazer algo de novo, de especial para os seus alunos, continue com essa sua força aí, com esse seu vigor, que o Senhor é aquele que vai te exaltar. E embora que você tenha pensado ou se sentido, muitas das vezes, humilhado, mas o Senhor é aquele quem exalta o humilhado e abate o soberbo. Nós vemos aqui que a irmã já falou um pouquinho sobre a história de José, né? Em meio a todos os seus irmãos ali, foi completamente humilhado, mas o Senhor o exaltou. Nós vemos aqui a história de Mardoqueu, completamente humilhado, mas o Senhor veio e o exaltou. Como nós temos destrinchado aí no decorrer dessas lições que aqui já se passaram, né? Chegamos hoje à lição de número 11, vemos essas duas mulheres de fundamental importância e relevância. Foram mulheres que sofreram, tiveram as suas perseguições, tiveram as suas frustrações, mas no momento oportuno, devido, o Senhor as exaltou. E hoje foi o dia do Senhor exaltar a vida da professora irmã Alexandra, está aqui ao meu lado trazendo esse material completo, essa nossa videoaula aqui para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Espero que você tenha ficado satisfeito com o nosso trabalho, que nós fazemos ele com total amor, dedicação, sempre pensando em trazer algo de bom e extraordinário para você. Amém? Irmã Alexandra, Deus abençoe, muito obrigado, viu? A paz do Senhor Jesus. Amém. Somos a Assembleia de Deus Ministério Taubaté, mas aguardamos aí você com seus comentários. Eu vou fazer algo diferente aqui hoje. Você que está aí, você que vai nos assistir, comente aí qual a sua localidade, para que nós conheçamos. Hoje eu tive o prazer de estar falando com um irmão, que ele está lá em Brasília, Distrito Federal. Ele mandou uma mensagem pela manhã e eu respondi ele, e foi muito gostoso. Batemos um papinho ali, professor de EBD, é o irmão Gleison. Forte abraço, meu irmão. Deus continue te abençoando aí. Continue com essa sua força aí, que o Senhor vai te surpreender poderosamente. A semana que vem, permitindo o Senhor, estaremos aqui com a lição de número 12. E a nossa irmã Sara lá está aqui, esposa do pastor Rafael, para destrinchar o banquete de Esther, a denúncia e o livramento. Vai ser uma aula fantástica, como foi essa de hoje. Amém? Um forte abraço, querido amigo, querido irmão. Fique com Deus e até a semana que vem.